Yogi Suritsuma! Han está em um cerco feio agora. Qin vem para cercar a cidade e dentro da fortaleza de Inchitei, as forças de segurança executam todos aqueles que querem abandonar a cidade ou que pelo menos reclamam da situação em que estão vivendo neste exato momento. Porém, com a chegada de Qin, principalmente ali por causa dos exércitos de Tou e também de Shin, poderemos ver as tropas de ambos sendo considerados heróis depois desta invasão, meio que tipo começando como invasores, mas terminando como figuras heróicas para aquilo que era a região de Han, mas agora será anexada pela região de Qin, né, pelo país de Qin. É o que vamos discutir depois da vinheta. Com os mais atentos aqui do canal, né, os mais atentos que estão sempre visualizando os conteúdos de Kingdom aqui no canal do Geek Brasil, sabem que a gente tem um quadro de perguntas e respostas chamada Chama Acesa, né? Claro que é uma unidade, é uma referência daquilo que o Paulo começou no universo de Kingdom aqui no YouTube, depois se espalhou e está se espalhando realmente como uma chama aqui pela plataforma. E nesse quadro de perguntas e respostas, vocês mandam as suas perguntas, né? Eu respondo as perguntas todo sábado e vocês mandam as suas perguntas para mim toda quinta-feira de tarde às 4 horas, né? Às 4 horas do Brasil, 20 horas aqui de Portugal. E teve um rapaz, o Silvano Miguel, ele praticamente zerou as perguntas. Ele mandou uma pedrada em forma de pergunta. Pergunta também é complicado, né? Mas de forma de pergunta no último Chama Acesa, né? No último quadro de perguntas e respostas, fazendo uma referência, questionando sobre as possibilidades do exército de Qin ser considerado ali herói ou vilão. E isso acaba levantando grandes possibilidades interessantes. E olha só, né? Não fique só observando as perguntas dos demais, não. Participe também. Pode ser que eu demore um pouco para responder a sua pergunta, mas se você persistir, como diz aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora eu vou ler a sua pergunta com toda certeza. E com toda certeza eu espero que você também deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos de Kingdom para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. A gente tá com muito conteúdo de Kingdom vindo por aí e esses conteúdos virão ainda mais de acordo com as suas reações e propagações dos nossos vídeos aqui no YouTube. E é claro, você também pode se tornar membro e aí sim, aí você senta o pé na porta, realmente coloca Han pra região aqui de Qin e assim a gente se torna realmente uma unidade envolvendo ali o agrupamento do Shin. Então, se torne membro aqui do canal e continue a nos ajudar cada vez mais nos conteúdos de Kingdom e também de outros vídeos. Vamos lá, vamos então aqui trazer a pergunta e o questionamento do Silvano Miguel sobre alguns pontos relacionados ao que pode acontecer nos próximos capítulos de Kingdom. O Silvano Miguel, ele diz o seguinte: se considerarmos a possibilidade de armar a população como verdadeira, nos leva por dois possíveis caminhos. Sendo, só interromper aqui, é verdadeiro. O rei já aprovou, né? O rei já aprovou ali mediante ao primeiro-ministro Sho, que está basicamente manipulando ele ali através, como se fosse uma marionete. Esse rei de Han e nada é a mesma coisa, né? É mais fácil deixar a princesa Ney governar, porque esse cara e nada é a mesma coisa. Então ele já aprovou. E depois quem vai ter que lidar, né? Quem foi tentar lidar ali com a população mais carente foi a princesa Ney. E aí a princesa acabou desmaiando através dos confrontos. Então sim, as crianças vão lutar armadas, já tá realmente confirmado. Isso é claro, pelo menos até então, né? Até então, se não tiver aqui uma intervenção, se não rolar alguma coisa, elas vão lutar armado com toda certeza. Aí ele traz um questionamento bem interessante que eu não sabia. No primeiro ponto ele diz o seguinte: o exército
exército de Qin ter que enfrentar uma batalha semelhante à Batalha de Costanhum, eu acho que é assim que se pronuncia, onde o exército brasileiro enfrentou um exército paraguaio que era composto por crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Isso realmente eu não sabia, eu fui procurar saber e é verdade. É por isso que o exército brasileiro foi atrás do Solano Lopes até no inferno, porque o que esse cara fez com o Paraguai é brincadeira, mano. Os caras foram atrás do Solano Lopes até no inferno pra catar esse maluco. Mas o fato é que existe realmente essa possibilidade, né, do exército de Qin ter que enfrentar ali o exército de Han, compostos por crianças, a formação ser composta por criança. Isso vai mexer um pouco com o exército de Qin, né? Vai mexer ali com o Shin, vai mexer com a Kaioten, vai mexer ali com a Kyokai, vai mexer com o Tou, mexer ali completamente, porque, caraca, são crianças, e tipo assim, naquela época, 100 anos atrás, né? 100 anos atrás já não existia, né? Não existia o termo adolescente, então era tudo criança, basicamente ele era tudo criança, até 12 anos, 13 anos de idade era tudo criança, depois já se tornava ali uma figura para essa visão que nós temos aqui em relação a esta guerra, né? Então as crianças vão estar armadas ali, possivelmente para enfrentar o exército de Qin. E aí o segundo ponto que nós temos aqui, que o Silvano acaba trazendo, é que uma alusão também pode ser colocado como uma metáfora, onde diz que até um coelho avança contra o seu predador quando está encurralado, onde teremos uma guerra civil em Xintei, sendo a população contra as forças armadas. Isso aqui é algo que pode acontecer. Isso aqui é algo que pode acontecer principalmente sendo fomentado pelo exército de Qin, visto que se o exército de Han está colocando-se contra a população, é claro que a população vai revidar, porque supostamente se o exército de Qin chega e começa a invadir, eles estão perdidos. Se o exército de Han também tá pressionando, eles estão perdidos. Então eles não tem mais nada ao que ganhar ou que perder. Então eles vão para cima ali do exército de Han para tentar evitar maiores catástrofes possíveis. Só que a questão mais específica é que tá martelando na cabeça deles, e provavelmente já deve ter chegado isso no povão, já deve ter chegado isso na galera, que Naniô não teve perdas. Naniô não teve ali mortes, não teve pessoas penduradas, suas cabeças não foram penduradas em lanças. Então a situação em Naniô está muito melhor do que em Xintei, que é o contrário, né? Porque se Qin invade uma região, essa região era para estar pior do que a região que é comandada por Han. Mas o Hara tá meio que invertendo as coisas, né? Isso, historicamente, no fator do que o Hara está colocando na trama de Kingdom. Então, isso é completamente viável, visto o que Han pode realmente enfrentar através de uma revolução de dentro para fora, gerando ali um combate civil contra as forças ali internas, né, a força de segurança da capital ali de Xintei contra a própria população. E o Silvano diz que isso acontecendo resultaria em, primeiro, o exército de Qin sendo visto como carrascos, o que dificultaria a unificação da China e iria contra todo o desenvolvimento estabelecido em Naniô. É bem interessante essa parte que o Silvano ele diz, porque quando a gente observa o sonho ali da princesa Ney, ela observa alguns soldados, né, alguns comandantes do exército de Qin, dizendo para ela que foi por culpa dela que as pessoas estão morrendo, que era para ela ter aceitado a paz e que Han deveria se tornar uma região de Qin porque eles não tinham chances de vencer. Foi uma estratégia fantástica ali que Qin conseguiu montar através ali de segurar os exércitos dos países vizinhos, e assim vão conseguir anexar o exército e também toda a região de Han para si. E essas atitudes pode colocar como o exército de Qin, tanto o exército do Shin e também do Tou, como carrascos, e isso pode dificultar a unificação da China. Mas eu acho que é mais viável a segunda opção. A segunda opção acaba sendo mais viável, que é que o exército de Qin entra para resgatar os cidadãos e é recebidos ali como heróis, o que facilitaria a unificação da China. A gente já trouxe um vídeo aqui que a unificação de Qin com Han, ela vai ser crucial para mexer ali com as
populações, com as fortalezas. Porque quando a gente observou o exército do Tou e o exército do Shin invadindo Naniou, o que aconteceu? Naniou teve a sua paz, né? Teve aquele momento ali de conflito, mas logo tanto ali o povo de Qin quanto também o povo de Han começaram a se ver como uma única nação, porque todos querem algo em comum, que é a paz. Ninguém quer morrer de graça por aí, se for ali, meio tipo assim, se a gente pode chegar numa paz, não queremos prosseguir mais com a guerra. Então eles estão meio que comentando e fomentando essa situação para que fiquem em paz. Mas o que acontece? Quando Naniou acaba relatando para as próximas regiões, para as próximas fortalezas ali, né, para as fortalezas mais próximas, o que Qin acabou fazendo com eles, a maioria, ou na verdade todas as fortalezas começam a mandar menos soldados, menos fortalecimentos ali para o agrupamento que seria liderado pelo Hakuakan. Por quê? Porque eles já tinham uma certeza de que o exército de Qin, se ganhassem a guerra em Xintei, contra a guerra de Xintei, simplesmente eles podiam ficar vivos e tocar as suas vidas da maneira como o Eisei quer coordenar. Agora, escalona isso para algo maior. Agora, ali, o exército de Qin anexa o exército de Han. A gente observa que anexa a região de Han, o rei não morre, os nobres não morrem, são colocados ali para viver na realeza, né, para viver na corte de Qin, né, claro, né, cercados, né, presos de uma forma assim, mas não são mortos. E aí a galera começa a pensar, ué, o que tá acontecendo? O que Qin tá fazendo? Tipo, que parada maluca é essa? Por que estão invadindo ali Han, mas o rei não foi morto, a princesa ainda tá viva, os nobres estão vivendo em Han, mas estão sendo comandados por Qin, né, por pessoas ali de Qin, mas estão vivendo em comunhão? Como assim? Agora você imagina como que vai ficar a cabeça das regiões, das fortalezas dos países vizinhos, quando Qin começar a invadi-los. Tipo assim, chegar o momento em que a guerra vai ficar numa situação em que Qin vai realmente vencer, a região vai se entregar. Tipo assim, não vamos lutar, é bobeira, pra que a gente vai ficar se matando se o que Qin quer é simplesmente governar a região aqui? Não tem por que ficar simplesmente se matando, né? Então é algo realmente interessante de se ver aqui que pode realmente facilitar a unificação da China. E olha só, a gente tinha comentado aqui o segundo ponto anterior, que era aqui uma alusão à metáfora onde diz: até um coelho avança contra o seu predador quando está encurralado, onde teremos uma guerra civil em Xintei, onde a população está contra as forças armadas. O ponto específico aqui é que eu acredito até mesmo que o cerco que Qin, né, que o exército do Shin e também ali do Tou vai fazer, pode facilitar, pode colocar a população ainda mais contra as forças militares de dentro de Han, de dentro de Xintei. Isso pode realmente ser algo até mesmo interessante, do fato de que os exércitos de Qin podem alimentar a população que está cercada em Han. E olha só, quem fez algo muito extremamente interessante sobre isso foi a Rhaenyra na última temporada de A Casa do Dragão. A Rhaenyra, ela cercou, né, o Porto Real, ela acabou cercando a capital ali de Westeros, e mesmo fazendo um cerco, ela começou a alimentar, mandar alimentos para as pessoas. E isso acabou gerando revolta na população, que começaram a falar, começaram a declarar que ela era a verdadeira rainha, porque ela não estava deixando a população da capital morrer de fome. Então, se a população tá ouvindo que Naniou está bem, está vivendo maravilhosamente bem, que tá tudo ok, que as pessoas estão vivendo a vida delas da maneira de boas, e quem tá vindo alimentando-os, passando comida pelo portão, passando comida por debaixo do muro, e eles estão realmente sendo alimentados, cara, é uma virada de mesa completa ali que vai colocar eles, né, colocar as forças militares de Han com toda certeza contra a parede. E com toda essa construção acontecendo em cena, a gente pode observar que a situação
pode ficar ainda mais complicada ou interessante com a chegada do Hakuakan. Eu espero que o Hakuakan não aceite a forma como a população, o povo está sendo tratado dentro das muralhas de Shintei. Então isso pode gerar até mesmo um conflito, visto até mesmo que os nobres vão querer a cabeça do Hakuakan, da forma como ele perdeu 2 batalhas seguidas em 2 dias, na maneira como lutou ali contra o exército do Shin e também do Tou. Isso pode gerar um prato cheio ali para Shin e Tou, para aproveitarem e derrubarem Han de uma vez por todas e se tornarem heróis, salvando o povo de, olha só, deles mesmos, salvando o povo de Han dos reis e dos governantes que só querem realmente ali massacrar o povo. Tudo por culpa de quem? Culpa de quem? Mas o fato é que até mesmo nisso, Kim pode chegar e se tornar o grande herói para salvar o povo deles mesmos, salvar o povo de Han, da nação de Han. Amanhã vamos descobrir o que vai acontecer, o que pode acontecer ou o começo do que pode acontecer com a nação de Han e como a situação tende a ficar muito, mas muito pior antes de melhorar.